Olá, seja bem-vindo a mais um CRA RJ Entrevista. E hoje nós convidamos aqui dois membros da Comissão Especial de Gestão Condominial do CRA RJ, o coordenador Kleber Lessa, administrador, e o coordenador adjunto, administrador Davi Gonçalves, além da advogada com especializações em Direito e Gestão Condominial e síndica profissional Vanessa Lins. Eles vão tratar aqui de um tema que influencia a vida de todo mundo que mora, tem sala, tem escritório, né, e um condomínio, que são as finanças condominiais na pandemia. E eu convido, então, o administrador Kleber Lessa para dar as boas-vindas aos nossos convidados e para dar boas-vindas a você que está assistindo a gente agora. Kleber, seja bem-vindo. Obrigado, Érica. Boa tarde para todo mundo. É um imenso prazer estar aqui, tá? Nesse mais um evento da nossa comissão, tá? Para abordar um assunto importante na parte finanças condominiais nesse momento, ou seja, no decorrer da pandemia, porque ela ainda não acabou. Então, para tanto, tá? O Davi e a Vanessa vão discorrer sobre alguns temas, tá? Dentro de finanças, tá? Porque previsão orçamentária é só um elemento de finanças, não é o fim do trabalho, tá? É o início de tudo. Então, tá? Eu transfiro agora a palavra para a Vanessa, tá? Que vai nos agraciar com um assunto bastante importante. Tá? Vanessa, é com você. Obrigada, Kleber. Bom, então, Vanessa, vamos começar fazendo um panorama, né, dos principais gastos que impactam direta e indiretamente na gestão financeira dos condomínios. Quais seriam eles? Explica para a gente. Oi, Érica. Oi, Kleber. Oi, Davi. Então, a gente tem gastos que são gastos básicos, né? Inclusive, o primeiro deles é o fantasma, acho que de toda a gestão financeira de condomínio, que é a folha de pagamento. Os gastos com funcionários, principalmente se você tem funcionários orgânicos, antigos, ele é um gasto que pode ocupar 65% das suas despesas totais, né? E seguido desse fantasminha, a gente tem também os gastos com serviços ditos essenciais, que são água, eletricidade, são as contas mais altas, né? A água é em primeiro lugar disparado. Condomínios, principalmente, que não possuem aquele consumo individualizado, os relógios, os hidrômetros, né? Para cada unidade, ele tem, geralmente, um consumo muito alto, principalmente pela falta de conscientização dos condôminos. E na hora, ainda que você tente diminuir, ainda tem as questões também de infiltrações, vazamentos, dependendo da estrutura do condomínio, você tem aí condomínios até hoje com os conhecidos barbarais, né? Ou seja, tubulações de ferro até hoje que vazam e aumentam esse custo, né? Que é muito alto. Depois disso, nós temos as manutenções, podem aí chegar a 12% da despesa de um condomínio. Manutenções que vão depender, na verdade, também da infraestrutura do condomínio. Quanto mais infraestrutura, mais manutenção você tem. Se você tem muitos jardins, se você tem piscina, sauna, espaço de beleza, spa, né? Tudo isso é uma manutenção que você vai tendo que agregar às suas despesas. Depois disso, nós temos despesas diversas, que seriam aquelas eventualidades que a gente tem que meio que tentar prever que possa acontecer. De acordo com o histórico do condomínio, dá para você fazer isso de forma até tranquila, né? Se você tem um elevador que te exige uma manutenção constante, peças que precisam ser trocadas e que não contemplam o teu contrato de manutenção e conservação, portões, se muito antigos, você também já tem uma noção de que eles estão sempre com alguma peça a ser trocada. Então, você consegue
com conhecimento, né, do funcionamento do teu condomínio, prever esse tipo de gasto. E você ainda tem que tentar colocar aqueles gastos extras, além desses gastos diversos que você consegue prever, aqueles que você não consegue prever, né? A gente chama que é aquela gordurinha, né? Na nossa linguagem informal. Para que você consiga, assim como o Kleber falou, a previsão orçamentária, ela realmente é o início de tudo. Você pega, faz aquela previsão para o seu ano, né? Mas você não pode simplesmente fazer uma previsão e largar isso de lado. Você tem que fazer o acompanhamento dessa previsão no mínimo mês a mês, porque alguma coisa pode desajustar. Você pode não receber o que você previa receber, você pode gastar mais um pouco do que você previa gastar. E eu ainda não coloquei, eu acabei esquecendo de colocar também, a questão da inadimplência. A inadimplência, ela precisa ser acompanhada de perto e ela também é um fator muito importante que impacta em todo o financeiro do condomínio, né? Então, a previsão orçamentária, ela não é anual no sentido de que você somente irá verificar uma vez no ano. Você tem que verificar mensalmente, minimamente mensal, de forma mensal, né, para que você consiga acompanhar de forma bem ajustada o financeiro do condomínio e ainda, se precisar realizar qualquer tipo de ajuste, você consiga fazer isso de forma a minorar qualquer tipo de prejuízo no condomínio. Bom, e Vanessa, então a gente sempre tem, né, essa visão, né, essa verdade, não a visão, mas essa verdade de que os empregados, de que a folha de pagamento é o maior gasto do condomínio. Então, como o síndico profissional ele pode tentar minimizar, ele pode tentar gerir melhor a sua receita a fim de poder cumprir com esse tipo de pagamento? E nessa seara, eu também queria que você falasse um pouquinho sobre o efeito retroativo da convenção anual, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Dá essa luz aí para a gente. A questão de empregado em condomínio, ela vai seguir de forma mais de acordo com a demanda do condomínio, né? Se hoje em dia nós temos diversos recursos para que a gente possa abrir até mão de algum empregado, se necessário, né? Porque, infelizmente, o condomínio ele é isso. É uma pessoa sem fins lucrativos. Então, se você não consegue ter receita para atender a uma demanda física, né, de um empregado presencial ali o tempo todo, não tem jeito, você tem que abrir mão disso. Mas eu acredito que um síndico ele possa verificar as suas manutenções, os seus contratos antes de abrir mão de algum empregado, né? Ou também nós temos outros recursos, que um deles a terceirização, né, da sua mão de obra, porque se você tem uma mão de obra orgânica e antiga, obviamente ela vai te onerar mais. Isso é uma coisa que não tem como fugir. Empregados terceirizados, eles, além de possivelmente diminuir o custo, eles também, inclusive, podem valorizar o patrimônio, né? Por conta da segurança, no sentido de que, se faltar um funcionário, você vai ter a garantia de um outro com a mesma qualidade, inclusive, né? Dar tempo também ao síndico poder se debruçar sobre outras questões do condomínio, ou seja, o síndico acaba tendo mais tranquilidade, mais tempo, né? Ou até haver a troca do seu quadro de empregados para que você tenha funcionários mais novos e que não te onerem tanto. A gente sabe que, na verdade, isso não é o ideal, mas são recursos que podem ser alcançados. Em relação à questão do aumento, que é retroativo, né? Esse ano, inclusive, houve até... O atraso foi tão grande que o governo nos proporcionou parcelamento desse retroativo. Mas isso é uma coisa que a gente vem vendo acontecer anualmente. Todos os anos, o aumento dos empregados de condomínio, de edifício, ele acaba saindo de forma retroativa. Ele sai e a gente paga de forma retroativa, né?
Esse ano foi um atraso maior que o normal, mas a gente já conta com isso todos os anos. Então, inclusive, é um outro aspecto que deve ser considerado para a previsão orçamentária, porque nós já sabemos que o aumento ele acontecerá e que ele acontecerá mais à frente. Então, é mais uma questão para que o condomínio ele consiga se precaver e ter esse valor, que aí vai depender da estrutura do condomínio, a quantidade de funcionários, para que ele possa, se ele vai ter um valor muito vultoso ou não, né, de diferença, e se organizar, para que não necessariamente ele tenha cotas extras, de repente só o aumento no início do ano ele já consegue abarcar esse aumento retroativo dos empregados, mas eu acredito que o síndico conseguindo fazer essa previsão, colocando, né, na previsão dele, considerando esse aumento, ele consegue tranquilamente realizar esse pagamento sem precisar se enforcar, né? Sem precisar ter problemas com o financeiro e deixar acontecer desequilíbrio financeiro no condomínio. Vanessa, então, assim, mais ou menos, em resumo, a base de tudo acaba sendo o planejamento, né? A previsão orçamentária. Ao fim e ao cabo, ninguém imaginava lá em janeiro, quando aconteceu a maioria das assembleias, que tudo isso ia acontecer, né? Essa questão da pandemia, todos os efeitos da pandemia. Mas para 2021, como a gente já está em dezembro e a gente ainda não tem uma vacina, já se sabe que vai ser um ano complicado, né? Como o síndico já pode se preparar para enfrentar, né, esses gastos, para poder colher da melhor forma as finanças condominiais para 2021? Olha, Érica, é aquilo que você falou, planejamento no condomínio é tudo, mas uma questão que eu acho muito importante para o recebimento, né, saudável do condomínio é o gerenciamento bem empático da inadimplência, porque, obviamente, o condomínio ele se sustenta do que ele recebe, não tem jeito, né? E quando o síndico ele se abre, ele se propõe a escutar o seu condômino, e principalmente aqueles que estão passando por dificuldade, ele consegue, na maioria das vezes, realizar um acordo, receber, ainda que de forma parcelada, e veja bem, sem descontos, porque a gente já está vendo aí decisões nos tribunais regionais que síndicos que precisam reembolsar o condomínio porque efetuou descontos irregulares, ilegais, né? Então, ele consegue fazer acordo com o seu condomínio inadimplente, ele vai receber, ainda que de forma parcelada, mas ele não vai deixar de receber. Então, ele vai ter um impacto minorado, muito menor. Um impacto muito menor no seu financeiro. De repente, como ele, digamos que ele tem um aumento muito exorbitante de inadimplência, ele consegue fazer acordo com todos esses condomínios que ficaram inadimplentes, ele não vai ter um impacto significativo. Vai ter uma redução, sim, mas vai ser algo com o qual ele vai conseguir trabalhar e ele vai conseguir passar por 2021 dessa forma. É aquilo que você falou, planejamento, e eu acredito muito na gestão empática. Obrigada, Vanessa. Davi Gonçalves, tudo bem? Seja bem-vindo. Continuando a falar sobre inadimplência, né, que a Vanessa já tocou no assunto, eu queria que você, administrador, falasse um pouquinho sobre a gestão da inadimplência, né, que acaba sendo necessário ter uma gestão em cima disso. O que mudou agora durante a pandemia? Como você vê o próximo ano? Fala um pouquinho sobre esse tema para a gente, Davi. Olá, Érica. É um prazer aqui estar com todos, com a Vanessa, Kleber, você, nesse espaço maravilhoso aí, para trocar ideias, né, e passar um pouco dessas ideias para os demais ouvintes. O que aconteceu? Né? Como a Vanessa falou, pois você mesmo já deu uma levantada, em dezembro, janeiro, boa parte das assembleias vieram daí, né? Ninguém previa essa grande confusão. Ninguém previa. Previa isso, previa aquilo, previa o dissídio, mas ninguém previa uma pandemia. Isso não estava no horizonte. Veio a pandemia. Veio. E a previsão não foi, ela não houve. Né?
Não houve. Então, coube agora o quê? A gestão. Então, o que nós temos que fazer? Gerir, né? Com o que foi planejado antes da pandemia, que é a parte difícil. Garanto que agora todos nós vamos prever uma pandemia, né? Ou, não talvez essa, mas uma outra contingência que pode abalar, né, a gestão de um condomínio. Mas nós temos essa, né, e essa tão cedo não vai sair ainda do nosso horizonte. A gestão de inadimplência eu vejo mais como um grande bom senso. Tá? Tem que ter um grande bom senso, porque as cotas condominiais têm que continuar existindo. É um jeito de gerir, do condomínio se sustentar. Ele não se sustenta com outra fonte de receita, ele só tem essa. Então, não é dar descontos, né, como a Vanessa falou, descontos não pode estar no horizonte do síndico. Tá? O que ele pode fazer é bom senso para gerir. Não tenho, parcelado, vamos um jeito ótimo para que o condomínio não fique com um tremendo de um rombo e nem a pessoa também não tenha condições mínimas, né, de se sustentar. O que eu vejo aqui, tá, é o outro lado do negócio, a gestão das outras partes, das despesas condominiais. Por exemplo, gestão de serviços. Tem que chegar com todos os prestadores de serviços e negociar. Né? Temos que fazer uma negociação, né, com todos eles, pelo menos enquanto durar essa grande confusão, para que haja um equilíbrio. Haja um equilíbrio. Temos que fazer mais ainda uma gestão dos serviços mensais do condomínio, água e luz. Dentro de uma previsão orçamentária, já previa, né, o ideal é fazer, principalmente nos prédios que não têm os medidores individuais, né, o medidor de água individual, fazer uma previsão de gasto, né, da água, acima de um teto, né, já pré-estabelecido, cobra-se cota extra, que eu vejo isso como um jeito de frear o consumo. Né, frear o consumo. Todo mundo vai ter cuidado, né, de não consumir exageradamente, desperdiçar esse bem, porque existirá uma cota. Né? Então, define isso lá na Assembleia, isso já é uma previsão. Legal, mas e quando não tem isso? Né? Aí é corpo a corpo, tem que ir direto nos condôminos, tem que fazer um trabalho de formiguinha, né, para fazer a conscientização, né, de todos. Olha, gente, está acontecendo isso, está todo mundo num barco, né, num mar super revolto. Então, o que nós temos que fazer aqui? Vamos consumir menos água. Vou desligar o elevador, são 2 elevadores, vamos deixar o elevador desligado, funcionar somente somente nos horários de pico é que deixa os 2 ligados. Mas como estamos todos nós dentro de trabalho em home office, então fica sempre um elevador desligado, faz um rodízio de elevador, que isso vai acontecer de diminuir o seu gasto, né, de manutenção, okay? E equaliza melhor a confusão financeira, né, que um certo desequilíbrio financeiro que certamente todos nós, boa parte dos condomínios, estão tendo. Né? Então, eu vejo mais isso daí, a gestão de inadimplência tem que ficar muito atento mesmo, procurar o jurídico da sua administradora para ficar num trabalho bem justo, porque se deixar, o condomínio acaba ficando com mais déficit ainda, né? Aí vai sobrecarregar mais os poucos que ainda conseguem manter em dia. Okay? Aí até esses vão entrar em confusão, vão entrar. Então, eu vejo mais isso daí.
Eu acho que todos nós temos que ter, tá, uma gestão muito em cima mesmo, né, muito em cima, um bom senso tremendo, né, tanto na parte de receita, com a inadimplência, quanto na parte das despesas, né, com prestação de serviços, consumo de água e luz, esse tipo de coisa. É o único jeito que eu vejo para a gente diminuir o impacto. Né, diminuir o impacto. Zerar vai ser um pouco difícil, mas a gente pode diminuir isso daí e conseguir gerir com um pouco mais, tá, de cautela, um pouco mais, tá, de sobra, né, para poder o condomínio sobreviver a essa confusão financeira que estamos todos nós envolvidos. Obrigada, Davi. Kleber, você gostaria de falar? Sim, é importante essa abordagem do Davi agora, porque eu já assisti várias palestras sobre a gestão de inadimplentes, tá? E todo mundo fala em como cobrar dele, mas nunca vi nenhum palestrante falar sobre a gestão, tá, dos gastos em si, tá, que vão refletir numa maior ou menor inadimplência, que foi o que o Davi acabou de colocar. Então, eu acho muito importante essa visão, porque não é só o cara está devendo, vai lá e tem meia dúzia de e-mails de cobrar ele. Mas ninguém vê que o resultado da inadimplência também é uma falta de gestão adequada dos gastos. Onde eu posso reduzir, como eu posso melhorar. Então, essa abordagem do Davi foi muito importante para que as pessoas tomem conhecimento disso. Obrigada, Kleber. Bom, pegando um pouquinho do que tanto a Vanessa, quanto o Kleber, quanto o Davi falaram, eu achei interessante quando o Davi citou a questão de uma nova contingência, né? E eu lembrei que no início do ano a gente teve o problema da geosmina na água, né? Que foi um problema que ninguém esperava e foi complexo para os moradores, para os síndicos, para os condôminos, né? Aí logo depois veio a pandemia. Vocês acreditam que a partir do próximo ano, né, a partir da próxima Assembleia, os síndicos terão dentro de si, no seu planejamento, a ideia de que pode acontecer mais alguma coisa complexa, como isso que aconteceu em 2020, para já estar meio que preparado? Como é que vocês veem isso? Bom, eu posso levantar aqui? Tá bom. Olha só, eu acho mais do que nunca, todos nós, como síndicos, como gestores, tá, temos que levar muito em conta as contingências, muito. Ainda mais agora, como você levantou, que não foi só, né, a parte da pandemia, porque do Covid-19, que nós ainda estamos nela e de um horizonte de médio para longo prazo ainda existirá. Mas teve, muito bem levantado aí, a confusão da SEDAI com a geosmina, né? Então, temos que levar em conta nas próximas assembleias, né, que virão agora, no início do ano, que a contingência existe, isso tem que ser levado, tem que ser discutido em assembleia, quais serão os caminhos, deixar pelo menos, né, as rotas que poderão ser seguidas. Ou não, se não acontecer nada disso, deixa, não precisa. Mas pelo menos dá um norte, para não pegar ninguém de surpresa. Então, hoje, o planejamento tem que ser
muito bem elaborado, levando-se em conta todas essas contingências, né, que já passamos e que poderão vir outras. Essa que nós estamos passando, está todo mundo já começando a entender, a gerir melhor, né, essa confusão. Mas e outras que poderão existir aí pela frente? Então, temos que levar em conta e muito, colocar lá na discussão orçamentária, tá? Contingências, o que pode acontecer, que caminhos que nós teremos para que possamos gerir, né, financeiramente esse condomínio dentro de uma próxima contingência, se houver. Vanessa, gostaria de acrescentar alguma coisa? Sim. Eu, assim, falei agora há pouco que condomínio é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos, né? Mas eu sou uma pessoa que eu tenho problemas com emergências. Então, eu gosto de ter... Teoricamente, nosso fundo de reserva, aliás, teoricamente não, né? O nosso fundo de reserva ele é para obras emergenciais, né? Então, eu sou aquele tipo de pessoa que fica tentando pensar no que pode acontecer num condomínio de extraordinário e de emergencial, né? Inclusive, eu sou conselheira de um condomínio que ele é um condomínio muito simples, não tem elevador, não tem nenhuma infraestrutura, mas ele tem muito problema de laje, impermeabilização da laje, né, e telhado. E esse é o único grande problema que o condomínio tem. E eu, até então, não existia fundo de reserva no condomínio. Eu, na última, já consegui fazer com que as pessoas aceitassem a instituir. E eu ainda quis que fosse um valor um pouco maior, né? E aí, sim, até a síndica e alguns moradores falaram, mas Vanessa, o que pode acontecer no condomínio? Eu falei, gente, eu não sei, porque no caso eu estaria prevendo, né, adivinhando, uma coisa que eu realmente ainda não tenho essa capacidade. Mas a gente precisa pensar que pode acontecer alguma coisa, e se acontecer alguma coisa, nós não teremos condições de arcar com isso, né? Então, eu fico sempre assim, eu olho muito para o meu fundo de reserva, olho um pouquinho para o meu caixa, para ver se eu tenho ali uma margem, porque se estourar alguma coisa, sei lá, se a gente ficar sem energia, nós tivemos problema com energia. Aliás, nós não, o norte, no caso, né? Teve problema aí com a energia há alguns dias. Se tivermos problemas com a água, né? Nós eventualmente temos problema, porque na verdade às vezes não chove na cabeceira do rio e aí a gente começa a entrar no estágio de atenção, né? Ficamos um tempo aí sem chuva, a gente tem que começar a realmente ficar ligado. Então acho sim que a gente tem que, na verdade, até um pouco independente de estarmos sofrendo esses eventos, né? Que nunca se pensou que pudéssemos vivenciar, né? É uma coisa assim, histórica. Quando você pensou na sua vida que você iria vivenciar uma pandemia? Eu só lembro de ver isso no meu livro de história do colégio, né? Não pensei que eu pudesse viver isso. Então, independentemente disso, que é algo realmente muito extraordinário, a gente tem que estar, sim, sempre pensando no que pode acontecer. A gente não consegue pensar no que pode acontecer, mas fazer como o Davi falou, considerar que é algo muito louco que a gente não consegue imaginar possa acontecer. E a gente estar minimamente preparado, né? A gente ter minimamente um recurso financeiro que possamos utilizar, porque se a gente não considera e a gente nunca tem esse planejamento, né? A gente vai ficar sempre ali passando sufoco. E eu acho que condomínio nenhum merece isso, gestão nem síndico nenhum merece isso, porque as pessoas não vão entender, né? E o síndico vai acabar absorvendo todo evento. Né? Então, para a segurança do síndico e principalmente da sua gestão e do condomínio como um todo, eu acho muito importante considerar tudo isso, Érica. Obrigada, Vanessa. Bom, vamos voltar agora aqui para a questão de como tentar equilibrar essa coisa das finanças. Davi,
uma das coisas que mais a gente ouviu falar, né, que os síndicos fizeram, foi a questão da gestão dos contratos de serviço, negociar esses contratos. Fala um pouquinho para a gente da sua experiência, da sua expertise como síndico, como administrador, como é bacana fazer isso, né, de forma que todos os envolvidos possam ser beneficiados. Vamos lá. Uma coisa, eu até dei uma antecipada, né? Porque é difícil a gente gerir a receita, né? Porque a receita tem que existir, né? Mas não tem como pagar, então nós temos que gerir como que vai ser esse fluxo de caixa, mas temos que, em contrapartida, olhar o lado da despesa, né? Então, a gestão de contratos, tá? Eu acho que isso tem que ser colocado junto aos fornecedores como uma parceria. Chamar os fornecedores, os prestadores de serviços, né, que são constantes, e colocar junto com eles, né? Olha, o pessoal da conservação de elevadores. Olha, estamos num momento atípico. Como que nós podemos fazer para que tanto vocês como nós aqui do condomínio possamos passar por esse problema atípico? Sentar e negociar. Passou o problema atípico, não é rasgar o contrato, não é isso, tá? Não é rasgar o contrato, é mostrar que temos que negociar. Se ele deixar de ter a nossa receita, ele também vai ficar numa situação ruim, né? O condomínio pode chegar e falar, não tem como te pagar, vamos rescindir, vamos trancar o elevador, todo mundo suba de escadas, não tem jeito. Então, sei lá, alguma coisa bem dramática, né, para fazer isso, tá? Mas vamos pensar nessa hipótese. Aí, o que vai ter que fazer? Né? Sentar e negociar. Como que a gente pode fazer aqui? Como que a gente pode diminuir esse custo? Como que você pode continuar dando o mesmo serviço, o mesmo padrão de serviço, mas negociando. E outros prestadores. Agora, vai chegar nas outras partes, né, como, por exemplo, água e luz, é um negócio danado, né? Que você não tem como negociar direto com eles, mas você vai ter que negociar com os condôminos. São eles que terão que ser os parceiros, porque senão vai perder, né, o equilíbrio e vai acabar prejudicando a todos. Então, é um trabalho de gestão tremendo, tremendo. A Vanessa, porque nos diga como que ela passa o dia dela conscientizando os seus moradores. Né? É a mesma coisa nos outros prédios. O síndico vai ter que ter um trabalho terrível, porque senão ele vai perder o controle, ele não vai conseguir gerir. Então, eu vejo assim, sentar e gerir um contrato emergencial, gerir alguma coisa desse estilo, né, e gerir os gastos, né, para que possamos sobreviver. Porque isso não estava previsto, mas temos que pensar, né, nas contingências futuras, como a Vanessa já levantou. O que virá? Não sei, mas temos que pensar que, se acontecer, o que nós temos que fazer? Quais são os caminhos que podemos adotar para deixar todos os condôminos, né, cientes? Uma coisa é você deixar todo mundo, de repente vem com uma novidade, fica difícil, né? Fica difícil numa época ruim como essa, né? Que o caixa de todo mundo está ficando bem baixo. É interessante isso que você está falando, porque eu ia perguntar, quando você falou dos serviços terceirizados, né, das empresas de manutenção contratadas, eu ia perguntar exatamente isso. Como é que a gente faz com as coisas básicas, né, que a gente não pode negociar diretamente energia, água, saneamento básico? Então, a saída é a conscientização, é a conversa, é uma questão de comunicação com os condôminos. É assim que vocês veem, Vanessa? Sim, inclusive a comunicação ela se estreitou com a pandemia, né? Porque antes, o que a gente fazia? Comunicação. Aviso no elevador, aviso no quadro do condomínio. E com a pandemia,
eu passei a utilizar o WhatsApp, mas não só com mensagens por escrito, mas também mensagens de vídeo para os meus condôminos, e com isso eu acredito até que, assim, como você tem uma mensagem, quando você fala, fica muito mais rápido, né? Uma mensagem fica mais curta, a pessoa presta atenção no que você está falando e ela te atende mais rápido. Aí você consegue fazer o que a gente chama de engajamento, né? O morador vai prestar atenção em você e ele vai te ajudar, ele vai colaborar com o condomínio. E também uma questão interessante, porque diminui o tempo do síndico, ele consegue atender, ele consegue chegar a mais condôminos de uma só vez. Eu pego uma linha de transmissão ali no WhatsApp, mando o vídeo, pronto. Cheguei em centenas de unidades ao mesmo tempo, né? Então, é uma comunicação mais próxima, né? E aí a gente vai entrar, eu vou estar sempre voltando, né, na questão da minha gestão empática, né? Que isso acaba ajudando também a proximidade do síndico com os condôminos. Mas eu acho que a comunicação mais próxima ajuda bastante nisso. Você concorda, Davi? Você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria ouvir sua opinião sobre essa questão da comunicação, que eu acho que é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, porque todo mundo está cheio de dúvidas, né? Não, correto. O que a Vanessa está levantando aqui é o certo. Você tem que fazer aquele corpo a corpo, ser político, né? Muitas das vezes nós gestores, né, ficamos assim, nós não somos políticos, nós somos os políticos. É que o termo político ficou tão pejorativo ultimamente, agora sei lá como é que vai ficar, mas nós gestores temos que ser políticos, né? Então, e tem a empatia, do jeito que a Vanessa está levantando aqui, é um negócio fantástico, porque é aí que você vai chegar, numa adversidade, vai chegar na Dona Maria, que está ali, coitada, sozinha, perdida, não tem noção de nada. Fala, Dona Maria, olha, se a senhora parar de gastar um pouquinho a água, né, vai melhorar, vamos aqui, vamos tomar um cafezinho, mas vamos gastar menos água para fazer esse café, não tem um jeito mais racional? Sei lá, nós temos que ter o morador, normalmente o síndico, a gente tem aquela visão meio distante, né? Como gestor, como gerente, fica longe, o cara é síndico, ele tem que ser pulso firme, tem que ser aquele cara tipo um sargento antigamente, né? Tem que ser um bedel. Não é isso. Eu acho que o síndico hoje, tá, tem que ter empatia, o síndico tem que ser comunicador, né? O síndico tem que ter a política, tem que entender a cultura do seu condomínio, também tem que entender isso, né? Para entender a cultura, né? É um grande desafio para o síndico profissional, é esse, né? Porque são culturas diferentes, são prédios distintos, culturas diferentes. Ah, mas a norma é essa, a lei é aquela, mas a cultura não é. Então, tem que olhar todos esses aspectos. Então, você tem que ser gestor, e um gestor completo, porque senão vai ficar ruim para você gerir um condomínio numa situação adversa como nós estamos passando agora. Com certeza. Kleber, sua posição sobre o assunto? Eu concordo com Davi e Vanessa, tá? Quanto a essa questão da aproximação do síndico com os moradores, tá? É de sumo contato pessoal, mas especificamente em relação a que são um dos grandes problemas financeiros, tá? Porque corresponde a um percentual altíssimo do total. Ocorre-se tem que ter, tá, esse procedimento que os dois abordaram de forma excelente, mas também tem que ter, tá, uma gestão, tá, eficiente em cima do dia a dia do consumo, tá? Coisa que a maioria dos síndicos não, tá? São poucos os síndicos que eu conheço que fazem, que é você controlar
todo dia o consumo, tá? Não é só também entregar para um funcionário e pedir para ele anotar, não. Você tem que analisar para ver se está havendo algum disparate ou não, porque às vezes só assim você descobre um vazamento. Quer dizer, descobre o vazamento, não. Descobre que está com vazamento. Tá? Então, essa gestão em cima do consumo diário, tá, é muito importante num condomínio. Tá? E ressalto, a grande maioria não faz. Simplesmente olha o valor da conta e aumentou muito. Mas por que aumentou muito? Acha que quem vai responder é a SEDAI. Não, não é. Muitas vezes a resposta está dentro do próprio condomínio. Então, é vamos dizer assim, um fator muito importante é a gestão de fornecimento de esgoto. E eu acho que, juntando essa questão da comunicação, que já foi abordada, mais essa da gestão específica do consumo, tá? A gente tem vamos dizer assim, um acompanhamento, tá, da realidade do dia a dia. Ou seja, a gente vai estar em cima, tá, dos acontecimentos. Se tiver um vazamento, vai ser logo identificado que tem um vazamento. Então, isso vai auxiliar bastante a gestão, não só do condomínio, mas a gestão operacional do condomínio, mas a gestão financeira do condomínio, né? Eu acho que é por aí. Obrigada, Kleber. Vanessa pediu a palavra. Eu queria, na verdade, complementar uma questão do que o Davi estava falando, em relação à comunicação, porque muitas vezes o condômino ele vê o síndico como um tirano. Né? Um aviso no elevador, síndico já vem querendo mandar, né? E aí, não é? E quando você tem uma conversa com um condômino e você manda uma mensagem para ele de vídeo ou até de voz mesmo, chamando, convidando ele para te ajudar, né? Que você está precisando da conscientização dele, precisando da colaboração dele, assim, muda de figura, né? Porque aí o síndico passa a ser uma figura humana, ele está precisando que você colabore com o condomínio, precisa ajudá-lo. Isso daí, às vezes, toca muito mais o condômino. E essa questão educativa, para que a gente consiga ter um consumo mais consciente, seja de luz, seja de água, de gás, ela se torna mais eficaz. Né? E lógico, complementando também o que o Kleber acabou de falar, sim, a gestão ela tem que acompanhar esse consumo, ainda que não seja diariamente, mas frequentemente, e inclusive existem recursos que podem ser implementados para, por exemplo, a questão da água, você conseguir constatar vazamentos, se forem condomínios que são antigos, eles geralmente têm aquela tubulação de ferro que eu comentei mais cedo. Então, fazer vistoria nos apartamentos, não de uma forma invasiva, né, uma coisa meio, né, o síndico está entrando em todos os apartamentos, não, mas de forma a você constatar algum vazamento, descarga disparada, enfim, todas essas questões, coisas que nós utilizamos com água, né, chuveiro, chuveirinho, bicas, torneiras, enfim, tudo isso que pode ser um pouquinho que pinga no apartamento, um pouquinho que pinga no outro, pronto, você já tem realmente uma conta já disparada. E aí, você colocando esse tipo de recurso, eu pelo menos faço, tá? Uma vistoria anual para que eu possa constatar alguma coisa. E o condomínio ainda tem um combinado com os condôminos, né? Se eles, sendo gentis em me deixar entrar e a gente constatando algum tipo de vazamento, o condomínio dá a mão de obra do manutencista e o condomínio só tem que pagar o material. Então, assim, a gente ainda consegue
estimular o condômino a realizar os consertos, se forem necessários, deixar que a gente ingresse na unidade dele, fazer a verificação, a gente consegue ajudar o condômino e ajudar o próprio condomínio. Excelente negociação. Kleber, você gostaria de pontuar mais alguma coisa? Eu acho que os dois professores aí já estão abordando. Não tem nem o que complementar. Então, tá bom. Queridos, foi um prazer conversar com vocês, foi um prazer recebê-los aqui no CRA RJ Entrevista. Sei que temos ainda muita coisa para falar sobre esse tema, mas o nosso tempo excedeu. Foi realmente excelente. Acho que a gente conseguiu jogar uma luz, né, sobre essa questão das finanças e ajudar muitos síndicos por todo o estado, por todo o país. Muito obrigada pela sua presença, Vanessa. Eu que agradeço. Muito obrigada, Érica, Kleber, pelo convite. Davi, foi um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada. Obrigada, Davi. Prazer, muito obrigada. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Érica, Kleber. Foi um prazer aqui, sempre estar aqui batendo esse papo com todos. Obrigada. Kleber, nosso coordenador, sempre um prazer fazer o evento com você. Muito obrigado. O prazer sempre é meu. Bom, e vocês que acompanharam a gente até aqui já sabem, sempre no CRA RJ Entrevista, temas importantes, temas interessantes sobre a administração, sobre todas as áreas que essa ciência permeia. Eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.